Pois bem, quando eu era pequeno jogando meu Megão, meu Mega Drive 3, rapaz, enche a boca só de falar. Houve vários momentos em que, enquanto escalava árvores, metia porrada em vários moda-foca por aí, dava grau na minha moto e tudo mais, eu olhava para aquela caixinha de plástico e ficava extasiado. Eu sabia que lá dentro, em algum momento, eu devo ter dado uma olhadinha pela frestinha de introduzir o cartucho. É, Lá dentro tinha uma par de trequinho de metal, ou sei lá do que material que era feito aquilo lá, por onde passava eletricidade. E como aquilo conseguia fazer tal mágica na tela da minha TV de tubo, hein? A minha Mitsubishi. Quase que como se houvesse um ser consciente que mandasse imagem, som e reagia conforme apertava os botões do controle. Hoje, uma criança de 6 anos tem acesso a informação que uma dos anos 90 jamais sonharia em ter. E mesmo que gamers de todas as idades hoje em dia saibam sobre várias coisas de componentes de computador, de console, desempenho e vários outros termos técnicos relacionados à computação no geral, né? Esses PC gamers, a grande maioria desse pessoal aí desconhece os princípios que responderiam essa minha contemplação infantil. Esse vídeo que eu estou fazendo agora é quase que uma dívida comigo mesmo, como se eu estivesse tentando explicar para o meu eu de 1900 e não te interessa, sem ser complexo ou aprofundado demais, ao mesmo tempo que também não seja tão raso, né? De forma que não ficasse dúvidas e entendesse afinal qual é a tal da magia do videogame. Tá, antes de tudo é importante dizer que apesar de ter havido uma evolução monstruosa de tecnologia disto para isto, em pouco mais de 30 anos, digamos, os princípios que vou tentar explicar nesse vídeo se aplicam a tudo. Vamos do início. Quando falamos de um videogame, devemos separar a coisa toda em duas partes. Aliás, não só videogame, computador, qualquer aparelho eletrônico. Nós temos o hardware, que é a parte física do videogame, e o software, que é a famigerada programação. Comparando a uma pessoa, deixa eu tentar fazer essa analogia, como se o hardware fosse o cérebro propriamente dito, os neurônios e por aí vai, né? Coluna, medula espinhal, nervos e por aí vai. E o software fosse as memórias, os pensamentos, o raciocínio, enfim, a consciência do indivíduo. Hardware e software estão intimamente relacionados. Sobretudo nos games antigos, alguém que fosse programar tinha que ter uma noção grande de hardware, por conta das limitações que esse impunha ao que era possível se fazer na programação. Porém, os dois são trabalhados de forma independente. Um técnico de computadores, um engenheiro eletrônico, dificilmente vai ser um especialista em programação e um programador, vice-versa. Certo? Acho melhor começar pelo software, então. Vamos deixar o hardware de lado por enquanto. Programação. Bom, programar nada mais é do que dar uma série de instruções ao videogame de como executar um game, né, um jogo. Tudo, absolutamente tudo o que acontece durante uma partida foi previamente escrito através de scripts, a gente pode chamar de roteiro também. Primeiro exemplo, quando você aperta o direcional para a direita e seu personagem começa a andar para a direita. O que está ocorrendo é o seguinte, quando você aperta para a direita no direcional do controle, você fecha o circuito desse botão específico entre o seu controle e o console. Basicamente como se você estivesse apertando o interruptor da luz. O console reconhece que você apertou para a direita e executa um script que diz: quando apertar para a direita, desloca o personagem a uma certa velocidade, geralmente descrita em pixels por segundo, assim que se mede as distâncias em games, geralmente. Ao mesmo tempo, outro script vai dizer o seguinte: exiba essa e essa imagem em looping, um certo intervalo de tempo por cada imagem. E isso faz a animação do personagem andando. Segundo exemplo, você joga uma maçã no inimigo e ele vira estrelinha, né? É a mesma coisa, existe um script que vai determinar a velocidade, a trajetória da maçã, outro que identifica se ela acertou o inimigo, então dispara uma série de outros scripts
que determinam as reações, outras animações, mudanças em variáveis e por aí vai. Esses são scripts que são respostas às suas ações através do console ou teclado. Mas existem centenas de outros que rodam o tempo todo de forma independente, nos cenários, na câmera, na música e assim por diante. Daí pairava uma outra pergunta na minha mente, na verdade do pequeno John. Até então ele não tinha resposta, né? Se o videogame está realizando todos os movimentos de tudo, inclusive os do meu personagem em tempo real, por que ele não rouba para ele mesmo? Já que ele prevê tudo? Simples, ele até pode roubar, mas somente se for programado para isso. O computador não é um ser inteligente, ele jamais vai fazer algo que já não esteja determinado na sua programação. Os scripts que regem as ações dos inimigos e dos chefões são comumente chamados de AI, IA, inteligência artificial. Apesar disso não ser inteligência artificial de verdade, isso é outro assunto, é claro, mas como eu disse, existem scripts ativos na inteligência artificial dos inimigos, ou seja, que independe das ações do jogador, vão acontecer de qualquer forma, e os reativos, aqueles que ocorrem mediante o que você fizer no jogo. E ainda há scripts com base em valores aleatórios, que vão gerar ações que não podem ser previstas, não são repetitivas e também não tem nenhum padrão. Outro ponto a se falar são os bugs, glitches também, né? Os bugs nada mais são do que coisas estranhas que acontecem no game que são decorrentes de erros na própria programação, ou quando ocorrem situações no game que não estão previstas na programação ou que geram conflitos de um script com o outro. Geralmente um programador erra na hora de programar, não por falta de conhecimento, é claro, né? Mas pelo fato de que nós, humanidade, somos ser humano, altamente intuitivos e as máquinas não são nada intuitivas. Quando sua mãe chega para você e fala: vou jogar fora essa coxinha que tá aí há 3 dias na geladeira, e você responde: joga não, mãe, tá boa ainda. Sua mãe entende muito bem a mensagem, mas para um computador, se você não escrever exatamente não jogue essa coxinha fora nessa exata ordem, e até com letra maiúscula e minúscula, ele não vai entender. Daí um certo script que faz toda a lógica na cabeça de quem programa, pode ser que o computador entenda de forma totalmente diferente. Tá, até aqui deu para entender que um game é um desenrolar de instruções, mas isso ainda deixa o Johnzinho aqui, John Man, insatisfeito. Como que aquela caixa consegue seguir instruções? Pois agora vamos falar do hardware. Todos aqueles trequinhos que estão dentro do console ou do PC, para quem é PC gamer, né? São as duas coisas, servem basicamente para 3 coisas: armazenar, transportar e processar informações ou dados, que estão na forma de eletricidade. Mas como isso, informação na forma de eletricidade? Então, isso é possível porque toda aquela linguagem de programação, aqueles scripts, em seu nível mais básico, está na forma daquele código binário que você já deve ter ouvido falar, que é algo semelhante ao código Morse, onde existe uma sequência enorme de dígitos de valor 0 ou 1. Letras, números, símbolos, mesmo os pixels daquele item 2D, ou os polígonos daquele veículo 3D, e até as ondas sonoras são expressas nesse código. Dizemos 0 ou 1, mas pode ser representado por verdadeiro ou falso, positivo ou negativo, ou como a passagem ou não de eletricidade. Aí bingo! É assim que qualquer aparelho eletrônico funciona. Nos videogames antigos, os dados do jogo estavam nos cartuchos, obviamente. Dentro deles havia um componente chamado ROM. Já deve ter ouvido falar muito, vou baixar a ROM daquele jogo, ou tem uma hack ROM muito da hora daquele jogo clássico, enfim. Onde lá estava gravado de forma magnética, né? Minúsculos ímãs com orientação norte e sul formavam o código do game. Posteriormente, os cartuchos foram substituídos por CDs, onde o código estava gravado em espiral através de ranhuras, ranhuras, que refletiam ou não o laser do leitor do console. Hoje em dia, a maioria dos games e complementos são baixados através da internet. A gente nem fala mais em uma mídia física, mas o princípio continua o mesmo, o código binário.
O resto dos componentes do hardware são responsáveis praticamente por controlar a eletricidade, ou seja, os dados ao longo dos circuitos. Mas existe um componente que é o coração da coisa toda, que é o processador. Para que seu game funcione, o processador está processando a programação junto com os comandos que você dá no controle. Em outras palavras, ele está fazendo alguns milhões de contas por segundo. Contas com os números binários, tão falados, né? O código binário. Mas afinal, como que aquela pecinha faz contas? Né? Da mesma forma que uma calculadora de mercearia faz contas. Aliás, o computador mais fodão do mundo não passa de uma calculadora de mercearia bombada. Essas contas elas são possíveis através de coisas chamadas portas lógicas. Portas lógicas são dispositivos onde entram 2 ou mais canais e sai um canal. Cada canal pode entrar um impulso elétrico. Para o impulso elétrico sair de uma porta lógica, depende dos impulsos que chegam em cada entrada e do próprio tipo de porta lógica. Por exemplo, a porta chamada AND só deixa passar a eletricidade, ou seja, o resultado da conta será 1 se em ambas as entradas houver corrente, ambas forem 1. Através da combinação de incontáveis portas lógicas de alguns tipos, o processador consegue fazer todas as operações matemáticas básicas que permitem tudo acontecer. Bom, eu creio que seja isso. Agora o menino John está satisfeito. O que acabo de explicar não é só o funcionamento de um videogame, relembrando, mas do seu computador, celular, tablet, smart TV e de todos os aparelhos eletrônicos digitais com que você tem contato diariamente. Então é isso, galera. Falou e até a próxima no nosso próximo Telecurso 2000.